Com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Hertel recebeu à imprensa em entrevista coletiva sobre a campanha da Fraternidade 2024. Disse Dom Edgar que a Igreja associa o tema da campanha a um dos eixos principais da Quaresma, que é a caridade. A campanha da fraternidade tem uma história com a evangelização. A campanha da fraternidade tem uma história de 60 anos com temas sociais. A partir do Evangelho, sempre inspirados no Evangelho, então a Igreja do Brasil tem se ocupado dentro do tempo da Quaresma, desses 40 dias, a Igreja sabiamente tem se preparado, associando o tema da campanha da fraternidade com o tema da Quaresma, que é o tema da penitência, da oração, do jejum e da caridade. Um dos eixos principais da Quaresma é a caridade, é o amor. O tema Fraternidade e Amizade Social é o nosso comportamento, é convivência em sociedade, enfatiza Dom Edgar. Nós podemos pensar dos nossos lugares. Nós vivemos uma sociedade de conflito. Nós temos conflito entre as pessoas, nós temos conflito entre vizinhos, nós temos conflitos dentro da igreja, dentro dos partidos políticos, dentro da escola, das instituições. Nós temos conflitos nos países do norte, países do sul. Nós temos conflito entre Ocidente e Oriente. Nós estamos vivendo guerras em pedaços, como diz o Papa Francisco. Estamos vivendo guerras vergonhosas, absurdas. Então, como promover a amizade? Aqui é fundamental dizer, nós podemos passar pela vida instigado, às vezes, por ideologias, sempre nos prevenindo como se o outro fosse sempre um inimigo. Não, o outro não é um inimigo. Como criar uma relação, estabelecer uma relação a partir da palavra de Deus, a partir da oração, a partir da Quaresma, podendo estabelecer uma relação de amizade, de bem-querer, de justiça, de paz e de amor. Diante de situações de dificuldade entre nações, a campanha da fraternidade objetiva despertar para o cuidado. O que é que está faltando? Aqui há uma pobreza da amizade social, da amizade humana, do respeito, da dignidade do outro. Então, quando me faltam esses conceitos de amizade, de fraternidade, de valores de dignidade, então as pessoas elas podem ser eliminadas segundo os meus critérios. E assim vale para as guerras, assim vale para as políticas de exclusão, assim vale para outras ideologias que, às vezes, a tentativa é de eliminar o outro. Então, o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo vínculos de amizade social. Nós precisamos de vínculos, ou seja, eu me vinculo. Vínculos são laços profundos, ou seja, eu estou vinculado, eu sou um ser, eu vivo em sociedade, eu vivo numa sociedade familiar, eu vivo numa sociedade religiosa, numa sociedade plural, eu faço parte de uma associação, de uma agremiação, de um conjunto de valores religiosos, políticos, culturais. Então, como estabelecer vínculos? Hoje a amizade social vem nos ajudar muito numa crise de pertencimento. Hoje nós vivemos uma crise de pertencimento. Nós não pertencemos mais à família, nem à escola, nem à igreja, a ninguém. Somos seres assim isolados, tentando nos defender com as nossas próprias ideias, absolutizando-as como se elas fossem únicas. Então temos essa crise de pertencimento. Então nós não pertencemos ao Brasil, não pertencemos ao Paraná, não pertencemos mais à família, nem à igreja, nem à sociedade. Isso é uma crise. Então é o relativismo. Isso prejudica muito os vínculos. Então quando eu não cultivo vínculos, eu não pertenço. Porque o vínculo, ele me dá um grau de pertencimento. Eu pertenço às pessoas me pertencem. E se eu estabeleço o vínculo de pertencimento, bom, aí muda também o meu comportamento. A minha relação com o outro muda muito.
Destacou o bispo diocesano a importância da amizade social para que em Jesus Cristo haja paz entre todas as pessoas. No fundo, quando a igreja nos propõe o tema da amizade social a partir da Fratelli Tutti, quando o Papa escreveu e surpreendeu o mundo todo dizendo: olha, no mundo nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos e irmãs. Por que a guerra? Por que a discriminação? Por que o preconceito? Por que essa segregação? Por que essa exclusão, se nós somos irmãos? As grandes religiões, nós cremos no Deus único, nós cremos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então isso nos dá uma característica. O belo da vida do ser humano é que nós não só trazemos a beleza física nossa, mas nós trazemos nosso ser também impregnado à imagem teológica, à imagem de Deus. Então isso é um valor. Ou seja, eu vou respeitar as pessoas, eu não vou odiar as pessoas, eu não vou querer a morte nos meus inimigos, porque elas são pessoas, as pessoas são pessoas tanto quanto eu, criadas à imagem e semelhança. Então eu devo respeitá-la. Em mensagem à comunidade diocesana por meio da imprensa, Dom Edgar disse que é preciso motivar as pessoas para a conversão. Eu quero viver a quaresma, eu quero começar quarta-feira de cinzas, não como uma penitência simplesmente interna, diríamos uma penitência subjetiva, só para mim. Eu quero começar pensando também em quem estiver ou quem está do meu lado. Eu quero abrir as portas, talvez para as pessoas que até hoje eu tenha mantido minhas portas do coração, as portas físicas, as portas das casas, as portas das igrejas, de tantos lugares, tem portas que se fecham. Quando as portas estão fechadas, a amizade social ela não prevalece. Prevalece o egoísmo, o medo. A amizade social é isso, é essa coragem de abrir as portas às pessoas, fazer aquilo que Jesus fez. Ir na casa de Zaqueu, de Mateus, não importa quem seja a pessoa, o que ela fez ou deixou de fazer. Então essa é a grande mensagem, abrir as nossas portas, a porta do coração, mas também as nossas portas físicas. E aí nessa experiência da abertura, nasce a amizade social, porque eu vou perceber que o outro não é um inimigo em potencial, mas ele é um irmão, é uma irmã, porque sois todos irmãos. Entre os objetivos da campanha da fraternidade está em redescobrir a partir da palavra de Deus a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano.